Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Soldando Patrimônio. Eu me chamo Richard. E pessoal, o tema de hoje eu gostaria de abordar um assunto que eu achei bem legal, bem interessante. Minha esposa e eu, nós fomos convidados para ministrar numa palestra e o tema dessa palestra era sonho, sonho e os seus compromissos. Eu achei esse assunto tão legal, tão interessante, que eu resolvi trazer aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes de eu dar continuidade aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, aperta o botãozinho do like, compartilha esse vídeo, e se você tiver uma pergunta aí, manda aí nos comentários que assim que eu puder eu vou te responder, beleza? Vamos lá, o tema dessa palestra foi sonho e compromisso. Eu deixo uma pergunta para você, uma reflexão. Qual que é a sua definição de sonho? Eu vou falar a minha. Eu vou falar a minha, aquilo que está na minha concepção, aquilo que eu entendo como sonho. Sonho, na minha visão, falando aqui eu, Richard, sonho é nada mais, nada menos do que uma visão de futuro, algo que eu almejo, que eu desejo possuir, viver, vivenciar. Dentro desse desejo, seja de possuir, de conquistar, de vivenciar, nós temos as nossas metas. Eu sempre procuro analisar minha vida pessoal no sentido como é que eu estou agora e como eu quero e desejo estar daqui a 12 meses. Eu faço essa mesma projeção, como eu estou nesse exato momento, quero estar daqui a 2 anos e meio, como eu quero estar daqui a 5 anos, como eu quero estar daqui a 10 anos. Dito isso, em relação à concepção e aquilo que eu penso que seja sonho, nós precisamos utilizar o combustível. O que é o combustível para você? Nós temos a meta, aquilo que você almeja, seja vir para o Canadá, seja morar fora do Brasil, seja se formar, fazer uma faculdade, seja comprar sua casa, seja adquirir aquele carro dos sonhos, seja lá o que for. Aquela viagem dos sonhos no cruzeiro, com a família inteira, seja lá o que for, seja lá o que for. Sonhos são sonhos. E eu estou trazendo isso hoje no canal, pessoal, porque as pessoas elas pararam de sonhar, as pessoas elas simplesmente pararam de sonhar. Vira e mexe eu estou conversando com as pessoas no trabalho e as pessoas falam assim, eu falo assim, ei, qual que é o seu sonho? O cara fala assim, tá louco? Que sonho? Eu não tenho sonho. O sonho que eu tinha acabou há 10 anos atrás. Ah, o sonho que eu tinha depois que eu tive filho acabou. Vira e mexe eu escuto isso. As pessoas pararam de sonhar. Então, eu trouxe algumas reflexões a respeito do sonho. O sonho, gente, ele deve ser como um ecocardiograma. Na nossa vida, nós temos altos e baixos. Seria muito cômodo a gente viver uma vida como se fosse uma linha no horizonte paralela, sabe? Igual aquele quando a pessoa morreu, tá aquela linha. Agora, quando tá palpitando, você tem altos e baixos, você tem picos, né? Que vai altos e baixos. E a nossa vida é desse jeito. A nossa vida nós temos altos e baixos. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Tem situações que às vezes a gente já passou lá no passado, que hoje a gente conversa e a gente dá risada disso. Eu tô falando de mim também, tá? Isso se aplica pra minha vida. Tem situações que muitas das vezes lá atrás você olhou uma situação e você, nossa, naquele momento foi muito desagradável, mas hoje você se lembra daquela situação, poxa, eu vivenciei, mas consegui passar, eu consegui ultrapassar, eu consegui crescer através disso, eu consegui ter muito aprendizado, sabe? E muitas pessoas, às vezes, você até conseguiu alcançar aquilo que você almejou, ou você está perto de alcançar aquilo que você almeja. Entendeu? Isso é uma reflexão, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para que a gente não perca o nosso roteiro e eu costumo perguntar o seguinte: para que eu possa alcançar um sonho, o que eu preciso aprender? O que é necessário de aprendizado para que eu possa alcançar as minhas metas, os meus desejos, os meus sonhos? Porque a vida é aprendizado. Eu costumo chamar aqui, pessoal, as 8 chaves. Vamos trabalhar as 8 aqui nesse exato momento. A primeira delas é a história de sucesso. Você deve estar se perguntando o que a história de sucesso deve ter a ver com esse assunto. Pessoal,
Existe a história de muita gente, pessoas que saíram do zero, pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham aonde cair mortas, aonde não tinha nem o que comer. E essas pessoas conseguiram sair daquela situação onde elas estavam e hoje são pessoas assim muito bem-sucedidas na vida. Então, história de sucesso. Quando você acessa o YouTube, você vê uma história de sucesso de alguém que é chamado de storytelling também. A pessoa conta ali, ele narra a vida dela, de onde ela começou, de onde ela saiu e o percurso. É muito importante a gente ver histórias de sucesso, é muito importante a gente assistir histórias de sucesso das outras pessoas que alcançaram o sucesso para que a gente possa aprender com elas. Essas pessoas têm muito a ensinar, sim, entendeu? Isso é uma delas. A segunda delas é o relacionamento. O relacionamento com quem que eu tenho que andar. Relacionamento, gente, já ouviu falar que você é o resultado das 5 pessoas com quem você anda. Ou seja, se você se relaciona com águias, você vai virar águia. Ou seja, lembra quando nossos pais, as nossas avós falavam assim, ó, me diga com quem tu andas, eu lhe direi quem tu és? Isso é tão verdade quanto 2 mais 2 são 4. Cara, se você se relaciona com pessoas que não têm ambição, que não têm visão, que não têm sonho, elas estão paradas, a tendência é você também ser uma pessoa que não vai ter visão, que não vai ter sonho, que não vai ter absolutamente nada. E detalhe, eu estou sempre falando, afaste-se de pessoas negativas, pessoas que estão o tempo todo reclamando, falando mal do outro, afaste-se. É muito cômodo você estar ali com uma pessoa, as pessoas quando elas te criticam, que elas falam assim, vou dar uma suposição, tá? As pessoas que te criticam as pessoas que não conseguiram alcançar grandes resultados na vida pessoal delas. E pelo fato delas não conseguirem alcançar grandes resultados na vida dela, pessoalmente, ela acredita que também ninguém vai conseguir. E quem está com a visão de futuro, essa pessoa, ela é como se fosse uma vampira de energia. Ela fala alguma coisa para te botar para baixo. Então se afaste-se de pessoas assim. Você tem que se cercar de pessoas positivas, pessoas que estão sempre olhando para frente e estão na mesma direção que você quer ir. Isso é muito importante, gente. Isso é energia, isso é forte que eu estou falando. Terceiro, conhecimento. O conhecimento ele é tão importante, o conhecimento ele liberta, né, gente? A própria Bíblia fala, né, que o conhecimento liberta, ele é libertador. Só que também não adianta você ser um obeso intelectual, não adianta você ter conhecimento de várias coisas, mas você não aplica nenhum desses conhecimentos na sua vida. Então, é importante sim você adquirir conhecimento, adquirir ferramentas na sua vida, contanto que você aplique isso na sua vida. Não adianta nada você obter o conhecimento, reter o conhecimento, mas você não aplica isso na sua vida. É muito importante isso. Quarto, inspiração. Quem que te inspira? Quem que você olha, que talvez seja vizinho, próximo a você, ou talvez nem seja próximo, de repente está ali no YouTube, na televisão, em quem te inspira? É muito importante você se espelhar em pessoas, pessoas que adquiriram um sucesso, pessoas que talvez saíram, não necessariamente saíram do zero, mas são pessoas que adquiriram o seu sucesso, elas dão aí, elas vão e comentam nas redes sociais como é que elas conseguiram, às vezes elas fazem até um livro, contando exatamente, narrando a vida delas, entendeu? Então, inspiração. Inspiração é muito importante para que a gente possa se inspirar naquela pessoa, para que a gente possa seguir os mesmos passos, para que a gente possa adquirir aquilo que a gente está buscando, nossos sonhos, as nossas metas. Quinto, mentoria. É muito importante a gente ser mentorado. É muito importante, o próprio judeu faz isso, gente. O judeu ele gasta $10.000. Por que o judeu ele é rico? Além deles estarem debaixo da promessa divina, o judeu ele aprende muito com o erro dos outros. O que o judeu faz? Se o judeu já tem a sua empresa e ele está querendo expandir os seus negócios, o que ele faz? Ele procura pessoas que estão acima dele em sucesso financeiro, sucesso empresarial, e eles pagam mentorias para essas pessoas, para que ele possa ser mentorado, para que ele possa não seguir os mesmos passos e os mesmos erros que essas pessoas possivelmente tenham feito, tenham causado em suas vidas, quebraram e depois conseguiram se reerguer de novo. Então, eu estou usando aqui o judeu como exemplo, pessoal, porque o judeu, ele faz isso, o judeu ele gasta na mentoria, ele investe na mentoria,
ele fica sendo mentorado para que ele não cometa os mesmos erros. E é por isso que o judeu está sempre alavancando, está sempre melhorando, está sempre enriquecendo cada vez mais, por causa das mentorias. Então, mentoria é muito importante. Eu e minha esposa, nós decidimos investir em mentoria também. Então, não pense você que a gente está aqui, por mais que eu esteja aqui fazendo um vídeo, por mais que eu esteja aqui no Canadá, morando, em busca também de sonhos, em busca de metas, que eu possa alcançar metas no futuro, mas eu também estou buscando conhecimento, também procuro aprender alguma coisa e também procuro ser mentoriado também. Número 6, ambientes. Essa tecla eu vou pressionar ela um pouquinho mais forte. E a ambiente tem muito a ver com relacionamento. Os dois estão ligados. Tudo aqui está ligado, mas o ambiente junto com o relacionamento, eles estão muito ligados. E a pergunta é, aonde eu preciso estar em relação ao ambiente? Aonde eu preciso estar? Gente, é muito importante estarmos inseridos em ambientes onde nós estamos cercados de pessoas que com visão de futuro, pessoas que estão procurando trabalhar em si mesma para se tornarem pessoas melhores. É muito importante nos cercarmos de pessoas positivas, pessoas que também não é viver uma bolha de alienação. Eu estou dentro de uma bolha de positivismo, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é pensamento positivo, nada de ficar cercado de pessoas que estão o tempo todo reclamando, o tempo todo falando mal de alguma coisa ou falando mal de alguém. Presta atenção, a pessoa que chega em você para falar mal de alguém para você, tenha certeza que essa pessoa ela fala mal de você para os outros. Não tenha dúvida sobre isso. Eu estou falando isso com propriedade. Quem sai falando mal dos outros para você, tenha certeza que ela fala mal de você para os outros também. Então, é muito importante estarmos longe e distante de pessoas assim, porque essa energia é tóxica. Essa energia é tóxica. Eu vou utilizar aqui o ambiente do corporativo. O ambiente corporativo, nada errado, tá? Pelo amor de Deus, não vim aqui para fazer nenhuma crítica, mas eu estou trazendo isso à tona porque eu trabalhei no corporativo durante muitos anos e vira e mexe eu trabalho. E lidar com pessoas no dia a dia é algo desafiador. Tem pessoas positivas, tem pessoas que pensam para frente, tem pessoas que o tempo todo estão procurando se melhorar como pessoa, mas tem pessoas também que são tóxicas. Tem pessoas que chegam o tempo todo falando mal de todo mundo, falando mal da empresa, falando mal disso, falando mal do esposo, falando mal do marido, é o tempo todo. Então são pessoas tóxicas. E nós precisamos nos blindar disso, nós precisamos estar longe desse tipo de ambiente. É nesse sentido que eu estou falando. O ambiente, se nós estamos trabalhando, o ambiente com um clima pesado é muito ruim para que a gente possa trabalhar ou estar dentro daquele ambiente, independente se é trabalho ou não. Eu utilizei aqui o corporativo no trabalho porque muitas das vezes a gente trabalha 8 horas por dia e muitas das vezes você está num ambiente que o ambiente ou ele é tóxico ou é um ambiente pesado, onde é muito difícil de trabalhar, é um lugar desafiador porque você tem uma pessoa ali que está poluindo as energias do lugar. Então é muito importante nos blindarmos disso. É muito importante nos perguntarmos aonde que eu preciso estar e aí com quem, porque é o relacionamento também. Não adianta você estar num ambiente positivo, o ambiente é legal, mas a pessoa que está com você, que se diz amigo, está te apunhalando pelas costas. Não adianta. A pessoa às vezes está falando mal de você, não tem condições de você alavancar, não tem condições de você progredir na vida com essa situação. Então é muito importante que a gente esteja de olhos abertos, é muito importante que nós estejamos com a nossa sensibilidade muito aguçada para que a gente possa ter discernimento e sensibilidade para poder captar isso. É muito importante. Número 7, livros. É muito importante o conhecimento dos livros, é muito importante trabalharmos a leitura, até mesmo por interpretação de texto. Gente, tem muita gente que hoje em dia não sabe nem ler direito, as pessoas não sabem nem fazer uma interpretação de texto. Eu lembro quando eu tinha meus 10 anos de idade, era obrigatório a gente ter, nas aulas de português, a gente tinha as leituras semanais e diárias, dependendo do contexto que nós tínhamos. Cada um da sala de aula tinha que ler, ou às vezes era um trabalho, você tinha que ler um livro para que você fizesse uma apresentação pessoal no final de ano e falar sobre o contexto daquele livro.
E hoje eu vejo que muita gente faz uma leitura, mas não consegue nem ter uma interpretação de texto. Mas infelizmente eu não vou falar de política, embora tenha muito a ver com a política, nós fomos doutrinados durante muitos anos, né? Infelizmente. Mas cabe a você decidir, que tudo vem de uma decisão, cabe a você decidir se você vai continuar sendo manipulado, se você vai continuar sendo doutrinado, se você vai continuar deixando com que pessoas ditem as regras na sua vida, como você deve viver a sua vida. Eu digo que o conhecimento dos livros ele é libertador. Eu vou mencionar alguns livros aqui que eu já li, inclusive esse ano estamos revendo esses livros novamente. Eu vou citar só alguns deles, como, por exemplo, Psicologia Financeira, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, que é muito legal, de Robert Kiyosaki. Tem outro livro também, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é um livro fantástico, sabe? Estamos revendo ele pela segunda vez esse ano. E cada vez que a gente visualiza, visitamos os livros novamente, né? Revisamos os livros novamente, aprendemos sempre algo mais. Eu costumo fazer anotações quando estou olhando os livros, sabe? Eu acho assim uma coisa fantástica e recomendo que os livros são fantásticos. Até mesmo porque tem muito conhecimento ali que a gente pode... Até mesmo porque tem muito conhecimento dentro daqueles livros ali que nós podemos extrair, fazer as anotações e podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, nas nossas projeções, nos nossos sonhos que nós possuímos. É muito importante os livros. Coma livro. Por último, eu vou falar sobre áudios. É muito importante que escutamos áudios. Hoje, com a inteligência artificial, nós temos aí as facilidades, né? As pessoas criam aí na inteligência artificial um personagem com áudio, coloca ali uma história narrada, tal, etc., e você escuta. Mas saiba que muitas delas é nada mais nada menos um áudio muito antigo contando a história de uma pessoa de sucesso. É muito importante os áudios, às vezes no Instagram você escuta um áudio também, também utilizado por inteligência artificial. Muitas das vezes a gente escuta um áudio, mas aquele áudio ele nos impulsiona, é um áudio motivador. É muito importante para que a gente possa se manter sincronizado, manter uma energia de motivação, para que a gente possa continuar utilizando aquilo como combustível, para que a gente possa continuar indo adiante e não desista dos nossos sonhos. E por último, pessoal, eu gostaria de falar o seguinte: não deixe que as pessoas roubem os seus sonhos. Se você tem um sonho, fica quieto, trabalhe em prol do seu sonho. Não deixe ninguém te dizer como você vai executar esse sonho ou como você tem que viver a sua vida. Você decide aonde você quer chegar. Você decide se você vai ser o ator principal, o protagonista da tua história, ou se você vai se sentar no banco do carona ou se sentar na arquibancada. Beleza, pessoal? E se você tiver uma questão, uma pergunta, alguma coisa, manda aí nos comentários, que assim que eu puder eu vou te responder.